Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa Masterclass. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o corpo criativo e o processo desse corpo para o processo da criatividade. Vamos lá? Eu convido você a participar de maneira interativa dessa Masterclass com um material onde você possa escrever, digitar, né? Então, um bloco de notas, ou então um computador do lado, ou giz de cera, lápis de cor, que você vai precisar para essa aula. Vamos lá, então? Queria convidar você a olhar o material que eu criei e para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse corpo criativo. A gente vai falar disso do início ao final. E principalmente entendendo, interpretando um pouquinho mais sobre o que é o meu corpo criativo. Então, a gente vai falar sobre essa imagem também que eu coloquei aqui para ti nesse material. Essa imagem se refere a uma escultura de um artista chamado Albert George, e o nome dessa imagem é O Vazio ou A Melancolia. Ela não está difícil de ser interpretada, mas aqui eu queria trazer porque essa escultura, ela trabalha, né, com a ideia de que um homem ou uma mulher, no caso, um ser humano, está sentado com os braços cruzados em cima das próprias pernas, direcionando seu olhar, a sua cabeça para o peito, o peitoral. E esse peitoral está vazio. Esse artista, ele quis trazer um pouquinho mais da ideia do vazio existencial, do qual todos nós falamos em algum momento da nossa vida. Esse vazio existencial que cruza o nosso caminho em algum ponto da nossa jornada e que, portanto, também vai nos atravessar com relação à nossa criatividade. Quantas pessoas você já escutou falando que não é uma pessoa criativa? Eu mesma já escutei várias vezes, inúmeras vezes, e até hoje eu escuto várias pessoas que dizem que não têm talento nenhum, não têm habilidade alguma e por isso se travam dentro da criatividade. Quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de algo muito maior, mas as pessoas em si, elas acabam se limitando por uma questão social, uma questão cultural mesmo. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. O que é esse corpo criativo? Quem pode ter um corpo criativo, quem não pode ter? Na realidade, todos nós temos criatividade, todos nós somos seres criativos, todos nós temos todo o aparato necessário para que essa criatividade venha para fora. A gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouco sobre quem trouxe esse material, que no caso sou eu. Meu nome é Samantha Baldiceira, sou formada em artes visuais e gestão cultural, especialista em neurociência e educação. Há 15 anos eu atuo na área cultural e há 30 anos eu atuo com experiências com habilidade. Eu trabalhei em processos, em empresas bem importantes na instituição do Sistema S. Hoje eu atuo e trabalho no Museu Oscar Niemeyer, que é em Curitiba, que está em Curitiba. E além desse trabalho todo que eu faço e que eu fiz, eu amo ler, escrever, cantar, adoro descansar, amo viajar. Hoje eu sou artista, educadora e empreendedora. As minhas palavras-chave para que você me conheça mais um pouquinho. Eu adoro trabalhar com equipes, adoro desenvolver pessoas e hoje eu também atuo com mentoria e consultoria sobre criatividade. O meu arrobinha ali para você já me seguir. O meu nome é Samantha Baldiceira e esse outro projeto é um projeto que eu tenho com uma sócia, que é o Por Toda Parte, que leva arte e cultura para os parques de Curitiba. Bom, e aí a gente começa então trocando bem em miúdos a falar um pouco sobre o que é criatividade. A criatividade, ela pode estar inserida em vários contextos e ela não está envolvida apenas com uma área. Essa é a primeira regra que a gente precisa entender com relação à criatividade. A criatividade é um processo de criação que vem de dentro para fora, é uma potencialidade. Mas o que é criatividade para mim não precisa ser necessariamente a criatividade para você. Então, eu quero convidar você a refletir um pouquinho e já ir anotando quais são as palavras-chave que para você significa ou potencializa, se demonstra como criatividade. A criatividade, ela pode estar envolvida em um processo de sustentabilidade. Ela pode estar envolvida em processos de trabalho, de emprego,
né? Um processo dentro da nossa equipe de trabalho, um processo de solução de problemas, mas ela também pode estar envolvida em casa, na gastronomia, na cozinha, na hora de a gente arrumar a casa. A criatividade, ela pode nos envolver em todos os processos de todas as áreas possíveis do ser humano, inclusive as áreas pessoais, né? Então, a área pessoal de relacionamento, inter-relações, de trabalho, as áreas que também têm a ver com as formas de trabalhar algo, a física, a química, a sustentabilidade, como foi o caso que eu comentei antes, a tecnologia, a inovação. Em cada área é possível ter criatividade. Mas a gente trabalha essa criatividade, geralmente, como sendo parte de uma área em específico, que é a área das artes. Na verdade, a área das artes, ela trabalha um potencial criativo, sim, ela vai precisar dessa expressão, mas não é só de arte que vive a criatividade. A criatividade, ela é o nosso grande motor, ela é um grande incentivador. Por isso que é tão importante a gente olhar para esse bem criativo que nós temos e desenvolver ele ao longo da nossa vida. E aí, né, a gente tem as nossas inspirações, que a gente vai conversar um pouquinho. Então, nós temos o Abraham Maslow, Rudolf Laban, o Carl Jung, que é o mais conhecido, o Joseph Campbell e o Mihai Csikszentmihalyi, olha só. Então, esses são os grandes inspiradores para que esse projeto, inclusive, acontecesse e fosse possível levar para as pessoas. A gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, de cada um deles. Tá aqui. Bom, a gente começa falando do Abraham Maslow, que foi um estudioso, certo? E ele trabalha muito em cima dessa pirâmide. O que que é importante a gente lembrar? Essa daqui é a grande pirâmide de Maslow. E ele trabalha muito a questão da autorrealização. Ah, mas o que que isso tem a ver com criatividade? Tem a ver que ele comenta que a gente enquanto ser humano, nós só conseguimos ir para o outro estágio sendo que a gente tem o primeiro estágio. É uma questão interna nossa. Então, ele começa comentando que a primeira situação, a primeira questão base para que a gente se sinta de fato chegando na autorrealização é a fisiologia. O que que significa? É a gente sair dessa questão de simplesmente estar vivendo, sobrevivendo. Então, ele trabalha muito, ele traz muito essa visão de que eu preciso respirar bem, eu preciso comer bem. Todas as minhas questões fisiológicas, elas precisam estar em alto funcionamento e um bom funcionamento para que eu siga para o próximo passo. Ele comenta que ao longo da vida a gente tenta chegar nisso. E eu trago que é a nossa grande responsabilidade nos mantermos em alerta para que a gente consiga desenvolver esse passo a passo. Então, quando a gente trabalha a criatividade dentro desse olhar de Maslow, é importante se conectar a essa questão corporal, o corporal físico, corporal no sentido fisiológico. Se eu não estou respirando bem, obviamente, o meu sistema todo, ele não vai estar condizente com uma produtividade que traga criatividade para fora. Da mesma forma, se eu não estou me alimentando bem, se eu não tenho um sono interessante, se todos os meus sistemas estão funcionando, é mais comum que eu consiga atingir a minha autorrealização e a minha criatividade do que do contrário. Então, aqui é algo que eu trabalho muito com as pessoas que me procuram, é a primeira base, é a primeira estrutura, é o primeiro pilar do meu trabalho, inclusive. Então, a gente olha para esse corpo, a gente entende esse corpo. E a mesma forma é o que eu te convido a fazer. Olhar para o seu corpo e entender, porque esse é o primeiro passo. Entender como é que está esse corpo físico, como que está essa fisiologia, como é que está a questão das vitaminas, como é que está esse diagnóstico, essa anamnese dessa estrutura que você carrega como corpo.
Da mesma forma, a gente precisa compreender, é muito importante, né? E aqui eu já vou falar da questão da medicina. É importante que a gente se mantenha sempre atento ao que está acontecendo no nosso corpo. Então, de novo e sempre, se eu não estou tendo um bom sono, se eu não estou conseguindo descansar, ou se eu não consigo ter a minha estrutura física 100%, e 100% eu digo dentro daquilo que nos é possível, certo? Se eu não tenho essa condição física, se eu não compreendo essa condição física, eu não tenho como ir para o próximo passo da criatividade. Então, muitas vezes, a gente vai conversar com alguém que se diz não criativo ou que não entende por que que as ideias não estão dando certo, o que está acontecendo, que a criatividade estagnou, e a gente chega, a gente esbarra numa questão de fisiologia mesmo, certo? Não está comendo bem, não está tomando tudo que precisa tomar, não está tomando água necessária no dia a dia, não está conseguindo descansar bem, não está se nutrindo, né? Veja, se a nutrição não está acontecendo nesse corpo, o que está indo para o cérebro? Se o intestino não está funcionando bem, automaticamente vai impedir o cérebro de funcionar no seu 100%. Da mesma forma, tem muitas toxinas hoje no nosso dia a dia, com poluição, aquele ar que não é mais puro, aquela água que não está boa. Então, como é que eu faço para que a minha estrutura se mantenha dentro dos 100% ou pelo menos perto desse 100%? Eu visito meu médico todo ano. Como é que eu faço esse acompanhamento comigo mesmo? Como é que está esse relacionamento fisiológico comigo? Isso é muito importante. Depois a gente tem numa segunda, né, na sequência ali, numa segunda base, a questão da segurança. Ou seja, se a minha fisiologia está bem, mas o meu corpo não se sente seguro, obviamente também a minha produtividade não vai ser 100%. Então, o Maslow coloca a segurança como segundo plano aqui dessa estrutura piramidal. A segurança do corpo, a segurança no emprego, a segurança de recursos financeiros, a segurança moral, a segurança da família, da saúde e da prosperidade. Quantas vezes a gente está ansioso, depressivo, está ali com alguns traços, né, de um autocuidado desregulado, não estamos nos regulando e a gente não se sente bem com esse corpo no sentido de segurança, né? Quantas vezes que esse emprego que eu tenho hoje me deixa insegura e por me deixar insegura, eu fico pensando tanto nisso, eu acabo trazendo tanto pensamento tóxico e negativo que faz com que a minha criatividade, aquele ócio criativo que eu preciso ter, aquele descanso cerebral que eu preciso ter, não aconteça. E se não acontece, essas ideias novas, essas inovações, essas soluções, elas também não chegam. Lembra do que a gente comentou do que poderia ser criatividade? Aqui a gente percebe que se eu não tenho uma segurança, eu não tenho como ter produtividade e criatividade também. É claro que a produtividade ela está vinculada ao processo criativo, certo? Ela é um passo para que o processo criativo aconteça. Então a gente precisa ficar atento a isso também. Como é que tá? E aí é um exercício que eu também sempre sugiro, né? Faz uma tabelinha, coloca ali a fisiologia, a segurança, o amor, a estima, a realização e começa a marcar isso no seu dia a dia. Faz um diário da criatividade e perceba como é que está o meu corpo hoje. Como é que eu estou me sentindo em relação à segurança do mundo para mim, eu para o mundo? Como é que eu estou em relação ao meu emprego, ao meu financeiro? Como é que eu estou em relação à minha moral? O que eu preciso olhar e cuidar a partir de agora? Porque se eu cuidar de tudo isso, é algo que não vai me manter mais em alerta e aí vai me deixar espaço livre para que eu pense na criatividade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, quando chegar lá no topo da pirâmide. Em terceiro lugar, de baixo para cima, nós temos o amor e relacionamento. Ou seja, se eu estou muito preocupado com relação às amizades, se eu tenho boas amizades, se essas amizades me trazem algo, e se eu posso me doar um pouco para essas pessoas, para a família, a intimidade sexual, porque a intimidade sexual a gente vai ver em outros estudos
ela está vinculada também à criatividade. Inclusive, essa área do corpo está muito vinculada com a criatividade, que é o baixo ventre, certo? Então a gente precisa cuidar disso. Como é que está essa comunicação com essas amizades? Como é que está essa comunicação com a minha família? Esse interesse no que está acontecendo com os outros de maneira livre, né? Não de maneira tóxica, mas olhando tudo isso como também possibilidades de um ato criativo. Certo? É muito importante criança brincar, por exemplo. É muito importante, enquanto adolescente, a gente ter muitos amigos. Da mesma maneira, enquanto nós somos adultos, também é importante a gente realizar esses laços com crianças da família, com pai, mãe, avós. Como é que eu crio essas memórias? Essas memórias, elas também podem ser interessantes para o meu processo criativo. O que eu entendo de tudo isso que aconteceu na minha família, como eu reajo a tudo que acontece hoje na minha família, nas minhas amizades, como está esse círculo de amizades, né? O ser humano, ele tá no ato do ser humano ser alguém coletivo, ser uma pessoa coletiva. O ser humano, ele é um ser coletivo. E aqui cabe bem isso. Se o ser humano é um ser coletivo, então vamos lá, vamos trocar ideias, vamos fazer aquele networking positivo, aquele networking que não é só para vender e comprar, mas sim para você se interessar por pessoas, né? Para existir a possibilidade de futuros parceiros, por exemplo, parceiros de negócio que possam te chamar, possam te acolher de alguma maneira, possam te auxiliar para novos projetos. Aqui é que começa. Se a gente não tem uma comunicação boa com essas pessoas que são mais próximas, que dirá das pessoas mais afastadas da nossa vida. Então, nesses relacionamentos mais próximos, é que a gente aprende a conviver em sociedade e, portanto, a gente expande, né, essa comunicação e essa interpretação de como levar esse processo criativo. Essa troca de ideias, ela também é muito interessante. O fato de eu assistir notícias no jornal, o fato de eu estar antenada sobre o que está acontecendo no mundo, tudo isso nos auxilia no nosso processo criativo. E aí, por um outro ângulo, a gente tem a estima, que está num outro patamar já acima, que fala de autoestima, que fala principalmente de padrões comportamentais, certo? A confiança, a conquista, o respeito pelos outros, o respeito aos outros, né? E o respeito dos outros. Então, são dois movimentos: aquele respeito que eu tenho daqui para ti e de você para mim. Então, é muito interessante também a gente observar como, a partir de agora, a gente começa a ter muito mais essa relação com a sociedade, para que a gente chegue, né, nesse vínculo criativo com nós mesmos. E por último, nós temos a realização pessoal, a moralidade, perceba que está ali, né? Criatividade, a espontaneidade, a solução de problemas, a ausência de preconceitos e a aceitação dos fatos. É claro que em cada base a gente poderia colocar mais palavras. Mas aqui eu quero chamar atenção em como esse olhar de Maslow nos faz refletir a respeito de como o corpo ele é o veículo, sim, dessa criatividade e ele precisa estar atento para que nutra-se essa criatividade como um todo. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Rudolf Laban. Rudolf Laban foi um criador de um sistema que hoje nós chamamos de sistema Laban. Ele foi um estudioso principalmente da área da dança, mas ele fez uma grande análise sobre os movimentos do corpo humano. As grandes palavras dele, né, são em relação a percepções, consciência corporal, expressão corporal e liberdade de expressão. Então, o Laban, ele trabalha muito nessa quinesfera que vocês estão vendo aqui nesse desenho. A quinesfera foi um termo que ele criou, né, considerando que todos nós tenhamos, então, uma esfera de movimentos ao que a gente pode se adaptar, a gente pode criar, então, dentro dessa esfera. Então, é uma esfera que seria o nosso campo, né? Alguma extensão ali
de algo que está fora do nosso corpo, e quando a gente trabalha essa esfera fora do nosso corpo, então a gente está criando novas possibilidades de expressão corporal, de liberdade corporal, liberdade de expressão. E aonde que isso chega na criatividade? Se a gente está falando de movimentos, a gente está falando de corpo, da mesma forma, né? É como quando a gente faz um exercício físico. Quanto mais exercício físico a gente faz, mais isso movimenta todo o nosso corpo, nutre todo esse corpo e faz com que todo o nosso sistema cerebral oxigene mais. Portanto, a gente tem mais ideias, porque o nosso sistema ele está se renovando, ele está se reinventando a todo momento. E aqui da mesma forma, só que se a gente pensar nisso em relação ao corpo, é mais potente ainda. Então, cada movimento que nós fazemos pode nos considerar novas possibilidades de interpretação, de expressão. Eu me expresso de uma outra forma. O meu corpo ele fica mais livre, ele fica mais aberto. Então, não é algo só subjetivo e só físico, mas que também ajuda a oxigenar todo esse corpo, todo esse cérebro e a partir disso ele expande esse pensamento quando ele trabalha, então, essa quinesfera, que é como ele chama, e a gente trabalha essa consciência corporal. O meu corpo, ele não é só o que ele está aqui de massa, mas ele tem uma esfera para além dessa massa, né? Quando alguém chega atrás da gente, a gente percebe sem a pessoa nos encostar. Então, a pessoa estaria entrando na nossa quinesfera e a gente está atento a tudo. Isso nos ajuda muito a movimentar essas grandes possibilidades criativas, esses grandes eixos da criatividade. E trabalham muito com relação às novas ideias. É claro que a criatividade não é só uma nova ideia que nasce, mas também a maneira com que a gente trabalha essa ideia para que ela chegue no mundo. Então, o Laban ele contribuiu muito em relação à expressão corporal, em relação a como eu dito, como eu falo tudo isso. Então, o Laban, ele enfatizava muito a importância da conscientização corporal, da exploração das próprias possibilidades, dos limites e de uma reflexão constante sobre o conhecimento adquirido, culminando no processo criativo, que envolve toda essa percepção. Então, ele traz o processo criativo como sendo parte de todo esse cume, né, de toda essa junção de movimentos e exploração corporal. Legal, né? Vamos continuar então no nosso material aqui. Olha só. Seguimos então para o nosso próximo, que é o Carl Jung. Para quem não conhece, ele foi um grande psicólogo, analista, e ele trabalha muito em cima do inconsciente coletivo. Em algum momento da vida, a gente escuta, pelo menos quem trabalha com criatividade, vai trabalhar com ele em algum pontinho, vai ler alguma coisa sobre ele. Então, ele foi muito importante e ele trabalha muito também a questão da criatividade nos termos, né, nos conceitos que ele traz. Mas eu trouxe para vocês um conceito para a gente trabalhar um pouquinho em cima disso, que é a criatividade é vista como uma função que integra diferentes partes da psique, permitindo que o indivíduo se conecte com a sua essência e alcance uma maior consciência de si. Então, ele já trabalha como sendo parte, a criatividade sendo parte de uma consciência maior da psique, mas criando uma consciência maior. O que é interessante a gente lembrar do Jung é que ele trabalha essa questão da transformação pessoal, a criatividade como sendo um processo de transformação. É um pouco diferente da visão dos outros estudiosos, mas que também traz uma potencialidade. E aqui a gente começa a trabalhar um pouquinho também naquilo que transcende a ideia de criatividade. A criatividade aqui, então, ela pode ser, portanto, não só uma criatividade corporal, como nós vimos que é possível a gente fazer essa interpretação,
não só mental, porque ela vem da psique, mas ela trabalha uma consciência, então ela transcende, e a gente vai também para o campo espiritual. Espiritual aqui não é ligado a alguma religião específica, mas sim essa questão de nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos em busca de algo maior ou em busca de entender, de refletir, de experienciar coisas que transcendem na nossa ideia, né? Transcendem a nossa imaginação, transcendem tudo que a gente tem no mundo. Então, nós vamos de um campo que é de fora e expande para um campo que é muito além. Então, nós não trabalhamos só a imaginação, mas sim a consciência. E não só a consciência corporal, como essa consciência transcendental. Aquilo que vem de dentro, mas que pode expandir para o outro. Então, é uma criatividade que trabalha todas as áreas, diversas áreas, pode incluir a arte, a ciência, e também pode incluir essa questão da mitologia, do fundamentalismo, o que é, né, o fundamento de vida para mim, aonde que eu me baseio, se é num aspecto moral, se é num aspecto subjetivo, se é num aspecto religioso, como que isso se traduz para mim? Então, a criatividade, na perspectiva junguiana, ela implica estar aberto a novas experiências, a insights, permitindo que essa psique se manifeste de maneira autêntica e surpreendente. A gente também pode trabalhar dentro dessa visão junguiana o processo de individualização. Então, é quando o indivíduo vê a criatividade como elemento essencial nesse processo, nessa etapa de autoconhecimento e integração. Bom, a gente segue então falando um pouquinho mais sobre corpo criativo. Vamos lá. Nós temos então o Joseph Campbell, que trabalha, não sei se você já ouviu falar, mas sugiro imensamente que vocês procurem entender, compreender um pouquinho mais sobre esse termo que é a jornada do herói. A jornada do herói, ela é uma história, mas ela não é só uma história. Ela é uma história que Joseph Campbell trabalha, onde ele trabalha inúmeros conceitos dentro de um conceito só, é um modelo universal para a compreensão da experiência humana e do processo de transformação pessoal que pode ser aplicado à busca da criatividade. Então, para Campbell, quando a gente vai olhar para Campbell, a gente olha a criatividade como uma forma de buscar ela, né? Então, como uma busca incessante do ser humano em volta da criatividade. É algo onde a gente quer chegar, né? Da mesma maneira, se a gente lembrar de Maslow, que falava que a criatividade ela é trabalhada a partir do momento que a gente chega na autorrealização, da mesma forma aqui também. Então, o Joseph Campbell, ele trabalha essa história da jornada do herói, onde ele traz 12 passos que um homem precisaria, um homem, uma mulher, né, precisaria alcançar para se chegar aonde ele quer chegar. E aqui a busca incessante dele seria então esse potencial de criação, essa grande criação que aqui nós estamos chamando de criatividade. E aí vou te convidar a olhar para esse oito, esse infinito que está aqui na tela, e perceber esses 12 passos. Seriam 12 passos ao qual o ser humano precisaria passar como uma grande iniciação, uma grande jornada, né? Então, a cada momento que ele passa de um para outro, ele ele nasce de novo, ele se transforma de alguma maneira. E quando ele completa esses 12 passos, ele estaria pronto para um grande novo ciclo na vida dele. É claro que aqui esse olhar é um pouco mitológico, mas ele funciona muito quando nós trabalhamos com o inconsciente coletivo, quando nós trabalhamos a psicologia, a psique, para que a gente consiga de fato trazer esse simbólico, porque o ser humano ele precisa, ele necessita dessa linguagem simbólica, ele funciona com essa linguagem simbólica, e aí a gente trabalha então esses campos, né, dessa mitologia
associando a nossa vida e, portanto, espera-se que a gente tenha uma transformação a partir disso. Quando essa transformação acontece, nós nascemos como um grande potencial criativo do universo para nós mesmos. O primeiro passo seria o homem comum, aquele que nós somos, aonde nós estamos, né? O segundo passo é quando você sente um chamado, quando você sente que tem algo a mais e que a gente não sabe o que é ainda. O terceiro passo para Campbell é quando existe uma primeira recusa do chamado. O quarto passo é quando a gente encontra um grande mentor. E esse mentor aqui, ele pode estar associado a uma figura interna da psique, como uma figura externa, né? Quantos momentos da vida a gente está ali indeciso, e aí a gente conhece alguém, um professor, uma professora, uma mentora, vai fazer uma consultoria, começa a entender que pode ter algum caminho ali, mas que a gente ainda está um pouco resistente. O quinto passo, é quando existe uma travessia, um desafio menor. E ele chama aqui de primeiro portal. A gente está trabalhando nesse momento o mundo exterior. No sexto passo, a gente encontra provações, amigos e inimigos. É quando a gente começa a trazer para fora algumas coisas e a gente começa a fazer filtros, a criar filtros para aquilo que está se consolidando. O sétimo passo, seria o casulo, quando eu me introjeto em eu mesma e fico observando, analisando, refletindo. Esse casulo é extremamente importante para essa construção do que está vindo. O oitavo passo é o grande portal, é a aprovação suprema. Porque já que eu fiz esse movimento de me enclausurar, né, de me voltar para dentro, agora eu criei algo dentro de mim e eu posso ir para fora. Então, eu tenho um grande portal para passar. O nono passo seria a iniciação. A iniciação é aquele momento que eu aceito que eu estou num outro movimento, que eu estou num outro processo criativo. É claro que aqui a gente está vinculando a jornada do herói para esse processo criativo, certo? A gente tem inúmeras interpretações aí da jornada do herói, temos inúmeros livros que falam sobre isso, eu te convido a ler, mas aqui a gente está traçando algo muito rapidamente para que a gente possa chegar nesse corpo criativo. O décimo passo é o caminho do iniciado. É quando eu entendo, né? Eu passei pela iniciação, que foi quando eu compreendi de fato o meu caminho, o que que eu estou fazendo, o que que eu quero a partir dali. E o décimo é quando eu já aceitei isso e eu começo essa caminhada como alguém transformado. O décimo primeiro passo seria a ressurreição. Olha que linda essa palavra, né? E o décimo segundo é a pedra filosofal, é o herói, porque ele transformou todo o seu caminho, porque ele participou de parte a parte do seu caminho, da sua trajetória. E, portanto, ele está experiente, ele já passou pela experiência. Então, a ideia dele, a criação dele está pronta para vir ao mundo. É uma jornada mitológica, ao mesmo tempo psicológica, emocional, construtiva, e, de novo, eu indico a todos que leiam e percebam como a jornada do herói pode ajudar você a desenvolver a sua criatividade. Bom, por fim, nós temos o Mihai Csikszentmihalyi. Ele é um grande estudioso da criatividade, ele é um estadunidense hoje, né? E ele fala um pouquinho desse processo da criatividade. Ele coloca o processo da criatividade como um processo sistêmico. E ele trabalha três palavras. Ele trabalha três elementos, né? O indivíduo, o domínio e o campo. Eu deixei aqui para vocês essa figura, essa imagem do livro dele. Eu brinco que é a Bíblia da criatividade. Ela é extremamente importante, ela tem muito fundamento interessante em relação à criatividade. Ele pesquisa
com inúmeras pessoas durante anos, né? Ele faz uma pesquisa com muitas pessoas criativas durante anos e ele desenvolve então essa pesquisa e traz em forma de livro essa pesquisa. E com tudo isso, então, ele traz esse processo sistêmico, né? Então, esses três elementos ele divide em o indivíduo, que é o criador, que sou eu que tenho corpo, que tenho matéria, o domínio, que é a cultura, a área de conhecimento, e o campo, que são as pessoas que legitimam e avaliam o seu processo, o seu produto criativo. É, o Mihai, ele é extremamente importante para os dias de hoje, porque ele está muito comprometido em interpretar não só a criatividade como um processo criativo, mas esmiuçar como funciona esse processo criativo para nós. Então, ele vai trabalhar muito em cima dessa questão, né? Lembrando de novo que o indivíduo, nesses três contextos, né? O indivíduo é eu mesma, é o próprio criador, né? O criador da ideia, da palavra, o criador do processo criativo como um todo, o domínio, que é a cultura, que está fora, e o campo que legitima. Então, olha que perspicaz. A gente precisa entender que o Mihai ele vai trabalhar do indivíduo para fora. Ele fala que a criatividade vem de dentro para fora. Certo? Então eu preciso primeiro me interpretar, eu preciso primeiro compreender o meu processo criativo para que eu possa levar para a cultura. E a criatividade, ela só tem fundamento se ela sair de mim, certo? Porque são os outros que vão avaliar. Então, a partir do momento em que eu crio, eu levo para o domínio, eu levo para a área de conhecimento, eu vou perceber qual é a técnica que eu preciso utilizar. Eu vou perceber como que eu vou interpretar essa cultura. Eu vou reagir o meu produto entregando para o produto do mundo, para o mundo, e eu vou perceber como que essa reação acontece. Depois que eu percebi tudo isso, e isso vem, né, de maneira não é subjetiva, de maneira real e palpável, né? Eu trabalho uma ideia, eu levo essa ideia, eu percebo como, em que cultura que essa ideia é espontânea, em que cultura que essa ideia é interessante, em que área do conhecimento ela precisa, ela tá para servir, em que área do conhecimento ela precisa se desenvolver mais, como que isso se desenvolve, que técnica que eu utilizo, que linguagem que eu utilizo de comunicação. Então eu faço essa junção, né? É uma grande fórmula aí. E quando tenho tudo isso trabalhado, quando eu tenho tudo isso finalizado, obviamente eu terei o campo, eu terei as pessoas, então eu terei de fora para dentro esse olhar, de fora para dentro no sentido de produto criativo. Então eu tenho a sociedade olhando para o que eu criei e julgando se é necessário, se não é necessário. Quando tudo isso conclui, eu posso dizer que eu concluí o meu processo criativo e eu parto para um próximo processo criativo. Como então conquistar esse corpo criativo ao qual todos nós estamos vinculados, mas que provavelmente ele está ali dormindo um pouquinho? Bom, a criatividade ela sempre existiu em todos os tempos, certo? Desde o momento em que o homem se torna homem que trabalha, né? Onde há um trabalho, onde desenvolve ferramentas, a gente já pode dizer que existiu a criatividade até os dias de hoje. Mas o que mudou é a nossa racionalização a respeito do que é criatividade e a respeito do que é o processo criativo. Então, agora eu vou te convidar a fazer uma série de exercícios, são dois exercícios comigo, e para isso a gente vai precisar simplesmente de você sentado na sua cadeira, e também o outro exercício nós vamos precisar de lápis, papel, caneta, o que você sentir melhor, tá bom? É, muito bem, então a gente vai continuar aqui.
Porque agora a gente inicia esses exercícios justamente para a gente tentar perceber como acordar esse corpo, como que a gente conquista esse corpo criativo. A forma de nós conquistarmos esse corpo criativo é nos exercitarmos para esse corpo criativo, é nos abrirmos para esse corpo criativo. E aí a gente vai utilizar de todas as teorias de maneira vivencial agora. Então, eu começo mostrando para ti essa grande e inúmera possibilidade de olhares. Se a gente perceber de forma realista, não de forma subjetiva, nós estamos vendo uma tela preta, ou seja, não tem nenhuma informação. Mas quando eu começo a trazer a informação de que nós podemos utilizar a imaginação para enxergar o que nós quisermos, a intenção de nos permitirmos nos pausar por uns segundos e olhar para essa tela de uma maneira diferente, isso muda um pouco essa percepção, tanto neurológica, quanto corporal, quanto mental. A intenção aqui é nós tirarmos o visual da frente, é nós desconectarmos a questão da necessidade de eu estar o tempo todo enxergando letras, enxergando imagens. Então, agora eu vou pedir para você dar uma boa respirada na frente dessa tela e simplesmente olhar para um ponto imaginário que tem no meio dessa tela e observar que imagens vêm na sua tela mental a partir disso. Lembre apenas de respirar fundo. Pode fechar os olhos, abrir os olhos novamente. Se manter conectado com esse ponto imaginário no meio da tela. Nós falamos até agora muito sobre o que é criatividade, sobre conceitos de criatividade, mas nós precisamos também lembrar que o ócio criativo, ou seja, a ausência da criatividade por um período que seja, ela é extremamente importante para o nosso corpo. Ela reduz esse controle, ela reduz esse peso de nos comprometermos com algo simbólico. Então, é quando a gente consegue dar um descanso para nossa cabeça, para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa fisiologia. Esse é um exercício que eu sugiro também que você faça todos os dias, antes de começar o seu dia ou depois, quando você estiver finalizando o seu dia, já indo para a cama, certo? Você pode escolher uma tela preta, como pode escolher uma tela branca, a cor não importa. O importante é que não haja muita informação ou até nenhuma informação. Se você não tem papel colorido ou não tem uma folha em branco, a minha sugestão é procure um canto em que a parede seja completamente sem informação na sua casa e descanse esse olhar. E aí você pode fazer essa conexão, olhando 2, 3 segundos, fechando os olhos, respirando profundamente e abrindo os olhos novamente. Esse exercício vai te ajudar a descansar completamente o seu potencial criativo. E a gente precisa desse descanso, a gente precisa dessa pausa para que a criatividade ela retorne no dia seguinte de uma outra maneira, ou até mesmo de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais fixa, né, mais potencializada. E aí a gente vai fazer um outro exercício agora, e eu vou pedir para de novo você se conectar com você mesmo, deixando os dois pés bem no chão,
sentando de uma maneira bem reta na cadeira, ficando bem à vontade com o seu corpo, pegando lápis, papel, caneta. Você pode pausar esse vídeo antes de você fazer o exercício. E aí, enquanto você está arrumando, você já vai percebendo como está o seu corpo. E agora a gente vai trabalhar com a relação de memórias. Então, eu vou pedir para você fechar os seus olhos por alguns instantes e trazer à sua memória alguma história sua relacionada à criatividade. Algum momento seu em que você achou, considerou que o seu potencial criativo estava bombando com tudo, ou até mesmo algum momento em que não foi tão agradável para você trabalhar com essa criatividade, entrar em contato com a criatividade. E agora você vai ter a oportunidade de colocar essa história no papel, mas você vai contar essa história de uma maneira diferente, uma maneira que você não está habituado, que é desenhar essa história. Então você vai colocar nesse papel essa história de maneira a expressar uma outra linguagem. E nesse momento é uma linguagem artística, desenhando cada passo dessa história, desenhando cada momento, cada movimento que você participou ativamente dessa história. Você pode desenhar uma, duas vezes. E aí eu vou convidar você a pausar o vídeo antes do próximo exercício e fazer esse exercício em questão com todo o coração, com toda a criatividade em aberto, perceber se é fácil, se é difícil. E te convido também a voltar para essa comunicação comigo, em forma de chat, em forma de mensagem no Insta, e me contar como foi para você esse exercício aqui. E a gente vai trocar uma ideia depois. Então você pode pausar o vídeo e retornar depois. Bom, para o próximo exercício, nós vamos precisar de lápis, papel, e a gente vai precisar de um quadrado no chão. Não precisa delimitar esse quadrado vai ser imaginário, mas é um quadrado onde cabem dois de você dentro. É importante que caibam essas duas pessoas dentro, porque nós vamos fazer esse exercício com um movimento. E a intenção aqui é nós trazermos essa questão da psique e do simbolismo, principalmente. Essa percepção geométrica, que é com o que nós vamos trabalhar, essas figuras geométricas, elas são elementos de percepção visual. Mas esses elementos, eles nos trazem alguma simbologia. E nós vamos descobrir quais são essas simbologias hoje. O que isso tem a ver com criatividade? A gente vai abrir esse olhar para as coisas que estão ao nosso redor de maneira subjetiva. E a partir disso, a partir desse movimento de ida e vinda do corpo, nós vamos transmitir para o nosso corpo um marcador muito importante, que é o marcador do simbólico atuante. Então, a gente vai trabalhar esse simbolismo, mas trazendo para o corporal. Esse processo ele é bem interessante para o nosso dia a dia. A gente pode fazer esse exercício em 5 minutos no nosso dia a dia, mas a intenção é que a gente movimente esse corpo e dê vazão à criatividade corporal, dê vazão a esse corpo criativo. Notem aqui que a gente já está trabalhando o nosso corpo criativo, certo? Então, agora, para esse exercício, de novo, vocês vão precisar de papel, caneta ou lápis e vão ficar de pé. O que vai acontecer agora é que nós vamos fazer um movimento,
Eu vou sugerir esse movimento para você e você vai fazer esse movimento, voltar o movimento e escrever sobre esse movimento. Então, o primeiro movimento é estar de pé, fora desse quadrado, e imaginar que dentro desse quadrado existe um outro quadrado. A partir desse momento, você vai entrar nesse quadrado que você imaginou, vai fechar os olhos, respirar bem fundo, bem profundamente, e vai permitir que venha na sua tela mental imagens, palavras, memórias, sensações, cores e cheiros. Mantenha a respiração tranquila. Observa como está o seu corpo a partir desse movimento. E você pode dar um passo atrás, saindo desse quadrado. Você pode pausar esse vídeo para que você possa escrever o que ficou para você desse movimento que você fez com o quadrado. Bom, agora a gente vai para um segundo passo desse exercício. Da mesma maneira, você vai ficar fora desse quadrado e imaginar que dentro do quadrado, agora nós temos um triângulo. Você vai entrar nesse quadrado que tem um triângulo imaginário dentro, vai visualizar esse triângulo, vai fechar os olhos, respirar profundamente, relaxando todo esse corpo. Permitir que venham imagens, memórias, sensações, cheiros, percepção corporal. Observa qual é o significado e o simbolismo que vem a partir desta figura geométrica. Mantenha a respiração tranquila. E você pode dar um passo atrás, saindo então dessa figura geométrica. Da mesma maneira, anote todas as suas percepções a respeito do triângulo. E você pode pausar esse vídeo para fazer isso. Agora nós vamos para o passo 3. Opa, desculpa. O passo 3 é nada mais do que se manter fora do quadrado que você criou no chão e imaginar dentro desse limite que tem um círculo. Então, você vai imaginar um círculo, essa nova figura geométrica. Ao imaginar esse círculo, você pode fechar os olhos, respirar profundamente. E entrar nesse círculo imaginário. Pode entrar em contato com essa figura geométrica, observando as tuas percepções corporais, observando cheiros, cores, observando simbolismos, formas, imagens, situações, memórias. E agora você pode voltar aos poucos, saindo desse quadrado onde tinha um círculo imaginário dentro e anotar as suas percepções. Você pode dar um pause no vídeo para que você possa fazer isso.
Bom, e para trazer um pouquinho desse simbolismo para você, observa quais foram as palavras, quais foram os gestos, quais foram as imagens e memórias que vieram para ti nesse momento em cada estrutura geométrica. Essas três estruturas são as principais, são as primeiras. Assim como as cores primárias, a gente também tem as estruturas primárias da geometria. E dentro da psicologia, a gente consegue traçar alguns simbolismos que têm a ver com essas estruturas geométricas. Então, observa quais foram essas imagens, esses sentimentos, e veja se tem a ver com essas estruturas, esses significados, esses significados metafísicos, esses significados que podem vir por meio de mitologias também. O quadrado, que foi a primeira estrutura, é uma estrutura muito reconhecida e que nos vem à mente muito para falar sobre estabilidade, sobre ordem, segurança, manifestação do mundo físico e manifestação do mundo material. Então, é uma figura geométrica que traz esse arquétipo principal da estabilidade, aquilo que está segurado, aquilo que tem estrutura, que é um pilar. Olha que interessante. Agora, a gente vai falar do triângulo. O triângulo, que foi essa segunda, geometria que nós usamos nesse exercício, na percepção visual, ele é tratado muito para transmitir diversos significados. Depende muito da orientação e do contexto. Como, por exemplo, quando a gente vai para um contexto mitológico de várias religiões, ele significa essas três pontes, né? O três, que é um número bem importante para algumas mitologias. Mas geralmente ele está associado ao movimento, ao dinamismo e à direção, aquele que indica o caminho, para onde eu quero ir ou até onde eu quero chegar. Ele também pode representar crescimento quando está para cima, pontinha para cima, ou então também pode trazer a questão de risco e instabilidade quando está voltado para baixo. Interessante, né? E o terceiro e último, mas não menos importante, que é o círculo, ele trabalha muito em cima do simbólico, ele atua muito no simbólico, tanto de percepções psicológicas, quanto percepção visual. Ele vai falar muito dessa questão do movimento, o desenvolvimento, dessa percepção de união. Também é muito associado a conceitos de completude, de fruição, de perfeição, porque não tem ponta, né? É circular. É um movimento cíclico, que é o movimento da vida. Então a gente tem esse movimento cíclico, finaliza, mas a gente nunca sabe onde que está o início, onde é que está o fim, e iniciaria um outro círculo, e assim por diante, criando toda uma geometria. Ele também tem muito a ver com as palavras comunidade, amizade, inclusão, porque geralmente, né, ele não tem, por isso que eu comentei, né, ele não tem ponta, então ele é algo contínuo. E por isso ele é trabalhado muito dentro da percepção visual como um ponto de harmonia, de equilíbrio, certo? E aí, o que que você achou desse exercício? Entre em contato comigo depois, me conta, porque é muito importante, ele faz parte da minha pesquisa, e é isso aí. A gente vai continuar então a nossa conversa. Eu espero que você tenha gostado aqui desse exercício. E aí, então, a gente chega já na reta final dessa masterclass e eu queria te apresentar um pouquinho que foi esse trajeto todo que nós tomamos, mas onde é que ele chega a partir daqui? Qual que seria o passo, então, para a gente acordar esse corpo criativo? Então, a partir daqui, eu quero que vocês percebam que o meu trabalho, ele trabalha, né? Ele traz esses pilares, mas são diferentes pessoas, diferentes contextos, então, o que eu queria comentar é que cada profissional da criatividade vai contribuir de uma maneira diferente para a sua vida, pode falar da mesma coisa de formas diferentes e pode trabalhar, pode fazer a mesma coisa, mas a forma de tratar
cada passo aqui também será diferente. Então, dentro do meu trabalho da criatividade, eu utilizo muito essa questão do corpo criativo para que a gente possa manifestar de fato as nossas habilidades. E aí eu trouxe para te entender um pouco o passo a passo de como isso acontece. Nós temos várias versões do trabalho, mas para você entender como atuar com o seu corpo criativo, você pode começar por esses exercícios que eu te passei, certo? Você pode fazer esses exercícios diariamente, sem medo. São 2 minutos por dia, 5 minutos para o último exercício, e que já vão te gerar uma interpretação completamente diferente, diversificada do que é criatividade e como traduzir essa criatividade para o mundo. Mas se você quiser avançar um pouquinho mais no seu processo, tá aqui então as minhas sugestões. O primeiro passo é olhar para esse corpo, é compreender esse corpo, que é fazer um diagnóstico do corpo, uma anamnese do corpo, e aí procurar profissionais específicos para isso, é trazer a questão do autoconhecimento e do mindset para a sua vida como algo diário, ter um diário de criatividade, ter um momento em que você olha para você e vê, percebe quais são as suas interpretações em relação às tuas habilidades. Quais são essas habilidades, né? Como que eu conheço o meu corpo? Como é que eu estou me conhecendo nesse momento? Como é que eu estou me vendo nesse momento? Então, autoconhecimento e mindset é extremamente interessante e importante para esse momento do acordar o corpo criativo. O terceiro pilar aqui desse primeiro passo é a reflexão e a transcendência, que também sugerem essa manifestação do potencial criativo e que vem aqui de uma estrutura espiritual. Tá, mas espera aí, eu não sou religioso, não tem problema. Isso não significa religiosidade, isso daqui é muito importante. Quando a gente fala de reflexão e transcendência, nós estamos falando de N mitologias, N religiões, ou a própria reflexão e análise, a autoanálise de como você está hoje, como você foi no passado e como você pode melhorar enquanto ser humano. Então, aqui a gente também pode colocar a questão da moral. Esses três pilares são extremamente interessantes e importantes num primeiro processo de abertura do corpo criativo, do acordar o corpo criativo. O passo 2 é essa estrutura das habilidades. Então, é quando a gente já sabe como é que o corpo está e a gente vai começar a chegar nessas habilidades. Então, a gente vai identificar essas habilidades. Quais são as minhas habilidades? Ah, eu achava que eu tinha uma, mas no fundo eu comecei a perceber que pode ser que eu tenha outra. Às vezes, um sonho que você tem, às vezes, a forma com que você viaja já te mostram quais são essas habilidades. E, de novo, e sempre, as habilidades, elas também estão vinculadas ao processo criativo, mas elas também transcendem esse processo criativo. Aqui a gente ainda não chegou no processo criativo, a gente está apenas identificando todas essas habilidades ou talentos, né? Toda essa colocação de interpretações que você tem acerca de comportamentos, de emocional e de propósito de vida, talvez. O que a gente faz quando a gente identifica essas habilidades? O segundo movimento aqui dentro do passo 2 é desenvolver. Então, a gente desenvolve. Como que se desenvolve isso? Procurando profissionais, procurando técnicas, procurando estudar, a gente se debruça em cima dessa habilidade para conseguir entender e interpretar essa habilidade, para entender como colocar ela no mundo, certo? E o terceiro movimento desse passo 2 é o recriar. Então, eu identifico as habilidades que eu tenho, eu desenvolvo as minhas habilidades e eu coloco essas habilidades para funcionar. Essas habilidades, elas são o processo criativo como um todo. Elas são a junção daquele passo 1 para o passo 2. Aqui também a gente precisa entender
dentro da minha visão, a criatividade ela precisa sim se desenvolver corporalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, esses três grandes eixos é que conduzem a um corpo criativo. Então, de novo e sempre, olha só. Primeiro passo, diagnostica, faz a amnese do próprio corpo, do corporal, como é que esse corpo está em relação a essa criatividade. O segundo, autoconhecimento, mindset. O que está acontecendo comigo? Como que eu tô, como eu estou, o que sou eu nesse momento. E o terceiro, que é a reflexão e a transcendência. Como é que eu saio daqui para o mundo? Como que eu trago isso tudo para o mundo? Essa reflexão. O que mais? Qual é a minha consciência corporal? E não só corporal, qual é a minha consciência espiritual do que significa ser ser humano? Passo dois, três movimentos: identificar essas habilidades, desenvolver essas habilidades e recriar ou criar. É difícil a gente criar algo, porque a gente sempre vai trazer algo que já estava possibilitado, né? Que já estava nesse mundo. Então a gente faz um recriar, a gente trabalha de novo, a gente modela, a gente molda essa habilidade. E aí, para finalizar, então, eu trago aqui uma frase muito importante de um estudioso físico, né? Um astrônomo, se eu não me engano, muito importante, que é o Carl Sagan. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Então, esse é o meu convite. Se em algum lugar algo incrível está esperando para ser descoberto, por que que não pode ser descoberto por você nesse momento? E esse é o convite que eu faço para a sua criatividade. É uma pergunta que eu trago para a sua criatividade. Como as suas habilidades podem transformar o mundo? É para refletir mesmo. E aí você volta e me conta. Entre em contato, fique bem à vontade, vem conversar comigo a respeito disso. Muito obrigada. O contato de hoje, né, essa masterclass de hoje foi um presente para você. Eu espero que você tenha gostado, que tenha curtido. Fica comigo nas redes sociais, me procura, vamos conversar, trocar uma ideia e a gente conversa mais pelas redes sociais. O meu LinkedIn é Samantha Baldiceira, o meu Instagram é Samantha Baldiceira. E caso queira mandar uma mensagem por e-mail, é ataproduções.contato@gmail.com. Fique bem, fique seguro e esteja com a sua criatividade em dia. Um grande abraço e até mais.